Character trait number 4. Característica 4. 3. Sorry. Característica número 3. Patience. Paciência. So, when was the last time you took an IQ test? Quando foi a última vez que você fez um teste de QI? Not an intelligence quotient test, but an impatience Não um quotient. teste de inteligência, mas um teste de paciência. Well, we're going to take one this morning. Então a gente vai fazer um hoje, essa manhã. I'm going to read, I think there are 20, hold on, there are 20 questions. Tem 20 perguntas. And after each question, I would like you to record the number that best describes the frequency with which the statement is true of you. Então, depois de fazer a pergunta, eu gostaria de que você anotasse o valor referente àquela pergunta. So if the statement I read is never or if it's hardly ever true, you get 5 points. Então, se for nunca ou quase nunca, você recebe aí, coloca 5 pontos. If it's rarely true, you get 4 points. Se for raramente, 4 pontos. Sometimes 3 points. Às vezes 3, Frequently 2 points. frequentemente 2, Always or almost always, you only get 1 point. ou sempre ou quase sempre 1 ponto. So that means really that the worst you can do is 20%. Então, o máximo que você consegue fazer é 20. Are you ready? Prontos? Okay. Sit up straight in your chair. Se preparem aí, bora. Take a deep breath. Respira fundo. Number 1. 1. When another motorist cuts me off Quando um motorista te fecha, as I'm driving my automobile, quando eu estou dirigindo o meu veículo, I become so annoyed eu fico tão irritado that I say something critical, que eu digo alguma coisa bem crítica, unkind, sem respeito or nasty ou pesada, to or about that motorist. para ou sobre aquele motorista. How many times is that true of you? How often is that true of you? Quão frequente é verdade isso na sua vida? Never, seldom, sometimes, frequently. Nunca, Always. raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. Number 2. 2. When I fail to perform according to my expectation, Quando eu falho em fazer algo de acordo com as minhas expectativas, I put myself down in thought or word. eu me rebaixo, eu fico triste, seja em pensamento ou em palavra. Number 3. 3. When I want to leave for an appointment on time, Quando eu vou eu tenho um encontro, and others by their procrastination hinder me from doing so, eu tenho um encontro numa hora marcada e outros por procrastinação, I become restless. eu fico bem agitado And fuss or complain at those who are slowing me down. e eu fico reclamando daqueles que me pararam para que eu chegasse a tempo no horário marcado. How often is that true? Quão frequente isso é verdade? Number 4. 4. When I'm trying to be serious Quando eu estou tentando ficar sério and others seem to be more interested in kidding around or goofing off, e outros estão querendo brincar comigo, I become miffed and withdraw myself from their company. Miffed, irritated. eu fico irritado e me retiro da companhia dessas pessoas. Quão frequente? Number 5. Número 5. When someone on whom I've been waiting for 20 or 30 minutes. You know, they are here in Okay, Portuguese. okay, sure. Tolerance and... Obrigado. Okay, number 5. Better. Good. 5. When someone on whom I've been waiting 20 or 30 minutes Quando alguém
a quem estou esperando se atrasa por 20 ou 30 minutos, shows up late and doesn't apologize, chega tarde e não se desculpa, I take it personally. eu tomo isso como algo pessoal And I assume the other person doesn't think I'm important. e considero que ela não me acha importante. Number 6. 6. When I make a conscientious effort to do my best, Quando me esforço de modo consciente para fazer o meu melhor and I'm still criticized for my efforts, e ainda sou criticado pelos meus esforços, I wonder what the use is in trying, ah, me pergunto de que adianta tentar or I think about quitting and giving up. ou penso em desistir. 7. 7. When someone hurts or offends me, Quando alguém me magoa ou ofende, I write that person off having little or no desire for reconciliation. descarto esta pessoa e tenho pouco ou nenhuma vontade de reconciliação. When someone makes fun of me, Quando alguém tem uma atitude de desprezo I respond as though he had done something much more serious, em relação a mim ou me provoca, reajo como se tivesse feito algo muito grave, like punching me in the nose or stabbing me in the arm. como se tivesse me dado um soco no nariz ou machucado meu braço. When I suggest something to someone, 9. 9, see, 9. Quando sugiro algo para alguém and my suggestion is either ignored or ridiculed, e minha sugestão é ignorada ou ridicularizada, I cease from making suggestions to that person in the future. deixo de fazer sugestões para essa pessoa no futuro, See if I ever give you my opinion again. para ver se eu te dou a minha opinião de novo. Number 10. 10. When people don't treat me with the respect and honor that I believe I deserve, Quando as pessoas não me tratam com respeito e honra que eu acredito que mereço, my desire to communicate with them minha vontade de me comunicar com elas and minister to them e ministrar a elas is diminished. diminui. Number 11. 11. When people expect more of me than I am realistically capable of doing, Quando as pessoas esperam de mim mais do que eu sou capaz de fazer de modo realista, I become exasperated, aggravated, or resentful. fico irritado, insultado ou ressentido. When others are ungrateful for the things that I've done for them, 12. Quando as pessoas são ingratas pelas coisas que fiz por elas, I think about no longer doing those things for which they've been ungrateful. eu cesso de fazê-las por ingratidão, por vingança. 13. 13. When I am working against a deadline Quando estou trabalhando com um prazo and I realize I might not be able to meet it, e percebo que talvez não conseguirei entregar o trabalho a tempo, I become irritated and grouchy towards those who are around me, fico irritado e rabugento com as pessoas que estão à minha volta, or I blame them for my inability to meet the deadline. ou os culpo por minha incapacidade de entregar o trabalho dentro do prazo. 14. 14. When I'm sick, Quando estou cansado I become irritable, grumpy, or short-tempered. ou doente, fico impaciente, mal-humorado e irritadiço. 15. 15. When someone tries to convince me that something is wrong, Quando alguém tenta me convencer que algo está errado which I know is not wrong according to the Bible, e que eu sei que não está errado de acordo com a Bíblia, I struggle with feelings of contempt for that person. luto com sentimentos de desprezo por aquela pessoa. 16. 16. Think about your spouse or your children when we talk about this next one, okay? Pensa no seu cônjuge ou nas suas crianças enquanto a gente fala desse agora. When someone with whom I'm acquainted Quando alguém que conheço não muda, does not change as quickly as I think he or she should, não muda tão rapidamente quanto acho que deveria, I automatically assume that that individual is not really trying to change. automaticamente considero que a pessoa não está tentando mudar. 17. 17. When I dearly want something, Quando quero muito uma coisa, I'm tempted to employ sinful means in order to get what I want, sou tentado a empregar meios pecaminosos para obter meu desejo, rather than waiting for the Lord to provide it in His time and His way. ao invés de esperar o Senhor suprir. 18. 18. When others don't meet my expectation, Quando as outras pessoas não satisfazem minhas expectativas, I withdraw from them, me afasto or delas. pout or sulk, Fico amuado e de mau humor, rather than express to them what my expectations are. em vez de expressar quais são as minhas expectativas. 19. 19. When facing trials and tribulations, Quando enfrento provações e sofrimentos, I'm more concerned that God shorten my suffering
Estou mais preocupado com o fato de Deus abreviar meu sofrimento than that he strengthened my character. do que Ele fortalecer meu caráter. Number 20, 20. when God does not execute his judgment on the unrepentant Quando Deus não executa seu julgamento sobre aqueles que não se arrependem, as quickly as I think he should, tão rapidamente quanto eu acho que deveria, it really troubles me, isso realmente me incomoda and I question his justice. e questiono sua justiça. Okay, so take a moment and add up your score, Então, some aí quantos vocês fizeram, and I'll give you a rating scale e eu vou dar para vocês aí o resultado da so you'll have escala. some idea about the extent to which you need to pay attention this morning. Então, aí eu te digo quão atencioso você precisa ser essa manhã. All right, I'll give you another 10 seconds or so. Mais uns 10 segundinhos. Perhaps another question would be how much irritated I get when I need to calculate this. You can say that if you want. Go ahead, say it. Eu sugeri para ele que a pergunta 21 fosse: quão irritado eu fico quando preciso fazer uma continha dessa nesse momento? All right, so here's the rating scale. Então tá aqui a nossa escala. If you scored between 94 and 100, Se você pontuou entre 94 e 100, that's excellent. isso é excelente. You have no problem with impatience. Você não tem problema com impaciência. You have a problem with dishonesty. Talvez você tenha um problema com a honestidade. If you scored between 84 and 93, Se você pontuou entre 84 e 93, that's a very good score. é uma boa pontuação. You're probably a pretty patient person. Provavelmente você é uma pessoa bem paciente. 74 to 83, 74 a 83, more patience is needed. mais paciência é necessária. 64 to 73, 64 a you're 73, probably an impatient person. você é provavelmente uma pessoa impaciente. 63 or below, 63 ou abaixo disso, you either need to buy the book and read this chapter again and again, você precisa comprar esse livro e ler o capítulo de novo e de so you novo can get your score up, para levantar aí sua pontuação. or you need to get on the internet and watch this video a few times until you can get Ou your vai na score up. internet e assiste esse vídeo várias vezes aí. So, sometimes when we're counseling people, Então, às vezes, quando estamos aconselhando pessoas, they say to us, eles dizem pra gente: I tried it God's way and it didn't work. eu tentei do jeito de Deus e não funcionou. And we say, really? É mesmo? If you tried it God's way, it should have worked. Se você tentou do jeito de Deus, deveria ter What funcionado. did you do? O que você fez? Well, I did A, B, C, D, E, F, G. Eu fiz A, B, C, D, F, G. Well, I thought you did it God's way. Eu pensei que você tivesse feito do jeito de I Deus. did A, B, C, D, E, F, G. Eu fiz A, B, C, D, F, G. But what about H, I, J, K, L, M, N, O, P? Mas H, I, J, K, L, M, N, O. Oh, that's God's way too? Ah, esse é o jeito de Deus também? Yes. É. And then I show them in the Bible. E eu os mostro na Bíblia. And by the way, do you know what it is that people usually do wrong when they say they've done it God's way? E sabe que geralmente as pessoas fazem errado quando dizem que fizeram do jeito de Deus? They just do half of the solution. Eles fazem somente metade da solução. They just try to break a bad habit. Eles tentam somente acabar com esse hábito ruim. They try to stop being proud Eles param de ser orgulhosos, rather than making it their goal to be humble. ao invés de se tornarem humildes. They try to stop being angry Eles param de ser irritados, rather than making it their goal to be gentle ao invés de ter o alvo de serem mansos and kind e respeitosos, gentis and tenderhearted.
e carinhosos and forgiving. e perdoadores. They try to stop being impatient Eles param de ser pacientes without really making it their goal to become a patient person. e impacientes para que sem o alvo de ser paciente. But every once in a while, when I ask the question, Mas uma vez ou outra, quando eu faço essa pergunta, what have you done? o que você fez? They say, well, I've done A, B, C, D, E, F, G, Eu fiz A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. H, I, J, K, L, M, N, O, P. And I say, well, how long did you do it for? Por quanto tempo você fez? And they say, oh, 2 or 3 weeks, Eles falam, por 2 ou 3 semanas, maybe a couple of months. talvez algumas semaninhas, And then meses. I tell them that the Bible says that we need endurance, A Bíblia diz que nós precisamos aguentar. so that after we've done the will of God, we'll receive the promise. So that when we have finished doing the will of God, after we've done the will of Então, God, quando a gente terminou de fazer a vontade de Deus, we'll receive the promise. a gente receberá a promessa. So we're going to take a look at some of the definitions of patience, what it means to be patient. Então vamos agora olhar algumas definições sobre o que é ser paciente, o que é paciência. First of all, patience is the ability to accept a difficult situation from the Lord without accusing him of wrongdoing or giving him a deadline to remove the difficult situation. A paciência é a habilidade de aceitar uma situação difícil do Senhor sem acusá-lo de erro ou dar-lhe um prazo para remover a dificuldade. Did you notice that pretty much all of the criteria for the IQ test Você percebeu que praticamente todos os critérios pro teste que a gente fez aqui had to do with trials? tinha a ver com provações. You hardly ever find the word patience or endurance in the Bible outside the context of some kind of trial. Dificilmente você vai ver a palavra paciência ou essa palavra de suportar, aguentar, fora do contexto onde há provações na So Bíblia. life is filled with all kinds of difficult trials, Então, a vida ela é cheia de provações, todos os tipos de provações, different shapes and sizes of trials. diferentes formas e tamanhos, Some of them big, algumas grandes, some of them small. algumas pequenas. And we tend to think that when we handle the bigger trials with patience that we're a patient person. E a gente tende a pensar que quando lidamos com paciência as provações, nós somos uma pessoa paciente. But what about those mini trials? Mas e aquelas provações pequenininhas? How do you handle them? Como você lida com elas? You say, what's a mini trial? Então você pergunta, o que são essas provações pequenas, mini provações? You know, like you're sitting behind this older person at a red light. Então você está aí no semáforo, sinal vermelho, e está atrás de uma pessoa mais idosa. Or maybe a teenager Talvez é um adolescente dirigindo o carro da frente. playing with his cell phone. E ele está lá no celular. And because he's not paying attention to the light, E porque ele não está prestando atenção no He just- semáforo, he just sits there. ele fica lá sentado. And finally he moves, E quando ele finalmente sai, but by the time he moves, you're stuck with the second red light. aí já ficou amarelo e vermelhou para você. Or like being late for church Aí eu chego atrasado na igreja, because somebody in your family oversleeps porque alguém na sua família dormiu tempo demais. or took too long to dress Ou demorou muito para se vestir. or had to run back into the house to pick up something that was inconsequential, something that she forgot that really wasn't necessary for church. Ou teve que ir lá atrás da casa pegar alguma coisa que nem precisava e era desnecessário para ir para a igreja. Why are the men laughing here? I don't understand. Por que os homens estão rindo aqui? Eu não estou entendendo. You know, most of the trials in life seem to be the little ones. Porque a maior parte das provações na vida parecem ser essas pequenas provações. Or I should say, the trials that tempt us to be impatient. Talvez eu deveria dizer as tentações que nos tenta ser impacientes. James commends Job as an example of patience during trials. Tiago, ele recomenda Jó como exemplo a respeito de provações.
As Tiago reads this passage, see how many times the word patience and endurance shows up. Então vamos ver aqui quantas vezes a palavra paciência e suportar ou aguentar aparece na passagem enquanto eu leio. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Do you remember how Job, that righteous man who feared God and ran away from evil, responded? Você se lembra como Jó, um homem reto e justo, fugiu contra as tentações? This is the last few verses of Job chapter 1. E esses são os últimos versículos de Jó, capítulo 1. Then Job arose. He lost all of his children, right? His possessions and his homes and everything else. Então Jó se levantou And tore his robe, e rasgou sua roupa, shaved his head, raspou sua cabeça. fell down to the ground and worshipped. Então ele se dobrou até o chão e louvou. And he said, naked came I from the womb, E ele diz, naked nu eu vim, shall I return from there. nu eu vim de dentro da minha mãe, The Lord gave, e nu eu retornarei. the Lord has taken away. O Senhor me deu, Blessed be the name of the Lord. o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. And then it says, in all of this, Job did not sin or blame God. Então em tudo isso, em Jó, nada pecou ou deu culpa a Deus. So do you interpret your trials the way Job did at the end of chapter 1? Você interpreta as suas provações como Jó as interpretou no final do capítulo 1? And what exactly was the outcome of the Lord's dealings with Job? E qual foi o resultado do Senhor para com Jó? How was God full of compassion and merciful to him? Como foi Deus cheio de compaixão e misericórdia para com Jó? We read the book of Job A gente lê o livro de Jó and we think, I don't ever want to go through anything that Job has gone through. e a gente pensa, eu nunca quero passar pelo que Jó passou. And that's understandable. E é compreensível. But sometimes we forget something very important about Job's life. Mas às vezes nos esquecemos de alguma coisa muito importante sobre a vida de Jó. If you take a look at it from the beginning Se você olhar desde o começo all the way through to the end, até o final, the trial was just a very small section of his life. a provação é uma seção muito pequena na sua vida. The first half of his life, or the first portion of his life before the trial, he was very, very blessed. Que antes da provação ele era muito abençoado. And after the trial, the second part of his life, he was doubly blessed. He was doubly blessed. E depois de desse momento que ele passou, ele foi abençoado em dobro. In 1 Corinthians 1 Corinthians 2 and verse 9, Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, we find a very familiar but often misinterpreted passage of Scripture. I should have it there on the screen. okay. Nós encontramos uma passagem bastante familiar, mas muito mal compreendida. It says, but as it is written, Todavia, como está escrito, eye has not seen, olho nenhum viu, ear has not heard, ouvido nenhum ouviu, neither has it entered into the heart of man, mente nenhuma imaginou the things that God has prepared o que Deus preparou for those who love him. para aqueles que o amam. Now, the misinterpretation has to do A má interpretação tem a ver with thinking that this passage is referring to heaven, de what? is thinking that the passage is talking about what awaits us in heaven.
A passagem, a má interpretação é que alguns pensam que isso tem a ver com o que nos aguarda nos céus. But the passage is really talking about what we have as Christians right now. Mas a passagem se refere ao que cristãos já têm agora. In its context, Paul is quoting Isaiah E no contexto, Paulo está citando Isaías, to make the point that only those who love God, Oséias, ao ponto de que, that only those who love God, did you say Hosea or Isaiah, Isaías, ao ponto, to the point. he's making the point Então ele está fazendo a argumentação that only those who love God que apenas aqueles que amam a Deus and have the Spirit of God e têm o Espírito de Deus to teach them a ensiná-los, can truly understand spiritual things. pode verdadeiramente entender questões espirituais. Truth cannot be understood merely through intellectual pursuit. Verdade não pode ser adquirida somente por questões intelectuais, persuadida por questões Or through intelectuais, empirical study, through what the eyes can see and the ears can hear. ou por estudos empíricos, aquilo que o olho vê e os ouvidos ouvem. But there's something I want you to notice about this passage. Mas eu quero que vocês notem uma coisa nesta passagem. The Holy Spirit, through Paul's pen, O Espírito de Deus, através da caneta de Paulo, changed the wording from what Isaiah said. mudou a palavra que Isaías See if usou. you can figure out what he did to change the wording. Veja se você consegue perceber essa mudança. From the days of old, Desde os tempos antigos, they have not heard ninguém ouviu, or perceived by the ears, nenhum ouvido percebeu, nor has the eye seen a God beside you, e olho nenhum viu outro Deus, who acts in behalf of the one além de ti, que trabalha para aquele who waits for him. que nele esperam. Do you see what happened? Vocês perceberam aqui? Paul changes the word wait to the word love. Paulo muda a palavra esperar para a palavra amar. Isaiah is looking forward to the Messiah. Isaías está positivamente ansioso esperando pelo And Messias. so he uses the word wait in anticipation of the Lord's coming. And he uses the word wait Então ele usa a palavra aguardar, esperar, in anticipation of the Lord's coming. em antecipação à vinda do Senhor. But when Paul changes the word, Mas quando Paulo muda a palavra, the Messiah had already come. o Messias já tinha vindo. And so he uses the word love. Então ele usa a palavra amar, amou. But don't miss the point. Mas não perca o ponto aqui. To love God is to wait for him. Amar a Deus é esperar por Ele. First thing on the list, A primeira coisa na lista, love is amor é 1 Corinthians 13. 1 Coríntios 13, Love is what? Patient. And what Paciente. does it say at the end of the list? e o que ele fala no final da lista? Bears all things, Suporte todas as coisas, believes all things, crê em todas as coisas, hopes all things. espera por todas as coisas. And what's the last one? E a última? Endures all things. Suporta todas as coisas. So love is patient. Love endures. Então, amar é paciente, amar aguenta. Let's see if we have this on here. Yeah. Now, I don't know how many people we have here in the ministry today, Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui que estão no ministério, but you know, when you're in a position of leadership spiritually, mas quando estamos numa posição de liderança espiritual, and I suppose we should also talk about husbands and fathers here as they are to be the heads of the home. eu suponho que também deveríamos falar aqui sobre maridos, homens, como o cabeça dos lares. People in positions of leadership are especially urged to be patient. E essas pessoas, elas são especialmente chamadas para que sejam pacientes. Here's a verse in 1 Thessalonians 4:5 that really applies to all of us, E aqui está aí, então, uma passagem que se aplica para todos os nós em 1 Tessalonicenses 5. but it's especially important for elders to be patient. Mas é especialmente a anciãos
que sejam pacientes. and deacons and other spiritual leaders. E diáconos e outros líderes espirituais. He says, we urge you, brethren, Exortamos vocês, irmãos, admonish the unruly, a que advirtam os ociosos, encourage the faint-hearted, confortem os desanimados, help the weak, auxiliem os fracos, be patient with all men. sejam pacientes para com todos. By the way, let me tell you what this word patient means in the Greek. Então, deixa eu te falar o que essa palavra paciente significa em The grego. word is macrothumia, A palavra é macrotomia. a long time before you blow your fuse. Um tempo bem grande antes de você explodir. Now, this is a verse that really helps me to be patient with my family when I'm tempted not to be patient. Esse é um versículo que me ajuda muito a ser paciente com a minha família quando eu sou tentado a não ser. The Lord's bondservant must not be argumentative, Ao servo do Senhor não convém brigar, but be kind to all, mas sim ser amável para com todos, able to teach, apto para ensinar, patient when wronged. paciente. And this is a different word for patient in the original. E essa é uma palavra diferente no original. Here's another one of our words in the Ephesian passage, with gentleness, Então essa é uma outra palavra do nosso texto de Efésio, correcting those who are in opposition. Que em mansidão a gente corrija os outros. If perhaps Se talvez, God may grant them repentance, God may grant them repentance, ok, here. Deus lhes conceda o arrependimento, leading to the acknowledgement of the truth, levando-os ao conhecimento da verdade, and that they may come to their senses, para que assim voltem à sobriedade, having escaped escapem from the snare of the devil, da armadilha do having diabo been held captive by him to do que os his will. aprisionou para fazerem a sua vontade. And then there's another verse that, and I'm going to explain this in a moment, but there's another verse that helps me as a church leader and as a father and as a husband. Então tem esse outro versículo agora que me ajuda tanto quanto líder, quanto como pai e como marido, In the middle of conflict. no meio de um conflito. It's 2 Timothy. É 2 This is Timóteo, just a couple of chapters later. alguns capítulos poucos depois, Chapter 4, verses 2 through 5. capítulo 4, dos versículos 2 a 5. And let me set this up for you now. Deixa eu falar isso aqui para vocês. So here I am, and I'm maybe having an argument with one of my children, Então aqui estou eu tendo essa discussão com um dos meus filhos, or maybe with my wife. talvez com a minha esposa. And it's real easy for me to just sort of go tit for tat, blow for blow with them. É muito fácil para mim ficar nesse ciclo vicioso de ele fala alguma coisa, eu repito no mesmo nível. But when I can remember these two portions of Scripture Mas eu posso me lembrar dessas porções das Escrituras and call them to mind, e chamar a atenção, it helps me change my perspective. chamar a minha atenção e mudar a minha perspectiva, Because they remind me porque elas me lembram that I'm the shepherd of que the family. eu sou o pastor da família. So it really is not this way, Então, de fato, não é desse jeito, it's this way. é desse jeito. I'm supposed to shepherd them. Eu sou quem pastoreia eles. Now, there are two things that both of these passages have in common. Então, há duas coisas que essas passagens têm em comum. The idea is instructing A ideia é que, instruindo patiently. pacientemente, You have to, when you're in the middle of a conflict, quando você está no meio desse conflito, sometimes your job is to instruct patiently. algumas vezes o seu trabalho é instruir pacientemente. And both of those concepts are in both of these, or each of these E passages. estes ambos conceitos estão nessas passagens. So it says, preach the word. Então diz, pregue a palavra For my purpose as a father and a husband, para o meu propósito como pai e marido. I think in terms of teach the word. Eu penso em termos como ensine a palavra. Be ready in season and out of season. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Reprove, Repreenda, rebuke, corrija, exhort exorte with great patience com toda a paciência and careful instruction. e instrução cuidadosa. Anyway,
I urge you, if you struggle with impatience or even anger, to memorize both of these verses. Então eu chamo a sua atenção para que você memorize essas passagens. Because sometimes, in the middle of a conflict, Porque às vezes, no meio de um conflito, if you are in conflict with someone over whom you're the spiritual authority, quando você está nessa discussão e você tem a autoridade espiritual sobre ela, you can't take it personally. você não pode tomar isso pessoalmente, Your job is to minister the word to them, de forma pessoal. O seu trabalho é ministrar a palavra para eles. not just to be patient, Não só pacientemente, but to instruct them gently in patience. não só com a paciência, mas instruir com a paciência. And the fact is, Mas, de fato, sometimes in the church, às vezes na igreja, we have especially difficult people to deal with. a gente tem pessoas que são especialmente difíceis. Sometimes as a parent, Às vezes são os pais, we have one child that seems, at least one child, that seems a little bit more difficult to deal with than the next. que tem aí um filho que é bastante complicado para lidar com ele. And we have to go into instruction mode. E a gente tem que entrar nesse modo de instrução. Now, you might be asking, what does this have to do with resolving Então conflicts? talvez você esteja pensando, o que isso tem a ver com resolução de conflito? So let's take a look at some of these things. Vamos dar uma olhadinha então nessas coisas. How does impatience show up when we are having a conflict with someone? Então, como a impaciência se apresenta quando nós temos um conflito com alguém? Now, it might be a good idea for you to think about the last big conflict you had with your spouse or with your child or with somebody else. Talvez seja bom nesse momento você pensar no último conflito que você teve com a esposa ou com alguém. And see how many of these manifestations of impatience were a part of that conflict, either on your part or the person with whom you were arguing. Então vamos dar uma olhada aqui, e aí talvez você se lembre quantas dessas características, manifestações apareceram neste conflito. Interrupting others while they're speaking. Interromper os outros enquanto eles falam. This is a big problem in the States with couples I counsel. Há um grande problema nos Estados Unidos com casais que eu aconselho. Not waiting until others have finished expressing their thoughts before I express mine. Eles não esperam até que os outros tenham terminado de expressar seus pensamentos. Is that a big problem here in Brazil? Esse é um problema grande aqui no Brasil. Number 2, 2. jumping to hasty and unfounded conclusions in the middle of a conflict. Saltar para conclusões precipitadas e infundadas. Not waiting Não esperar until I've collected all of the necessary information até que eu tenha coletado toda a informação necessária to come to a biblical conclusion. para chegar a uma conclusão bíblica. There's a really interesting verse Tem um versículo bastante interessante in Proverbs 18 em Provérbios 18 and chapter 2. e também capítulo 2. For a period of time in our marriage, this was my wife's favorite verse to quote to me. E durante um período do meu casamento, esse era o versículo preferido para minha esposa falar para mim. Yeah, and by the way, A propósito, I'm not going to get to this. I talk about it in the book. eu não vou falar sobre isso, eu falo disso no livro. But if you're married to a Christian, Mas se você é casado com um cristão, the scriptures should be consulted in your arguments. a Bíblia deveria ser consultada nas suas argumentações. You need to use the scriptures when you are trying to bring about a biblical resolution to the problem. Você deveria usar a Bíblia quando quer buscar uma solução bíblica ao You know, conflito. not to hit the other person over the head with it, Não bater com a Bíblia na cabeça do but outro. the scriptures are useful, Timothy, Paul says, Mas as escrituras são úteis, diz Paulo a Timóteo, for teaching para o ensino and for convicting e para convencer, and for correcting and for training in righteousness. para exortar, a corrigir e ensinar, instruir. But sometimes when my wife and I are having a conflict, Mas quando eu e minha esposa estamos tendo um conflito, she's trying to convince me that I've done something wrong, ela está tentando me convencer de que eu fiz algo errado. or maybe I'm trying to convince her that she's done something Ou wrong. talvez eu esteja tentando Or convencê-la. maybe she's trying to persuade me to a particular course of action, Ou talvez ela esteja tentando me persuadir para pensar no que está or vice acontecendo. versa, Ou vice-versa. and we reference the scriptures E com referências bíblicas. because we value the scriptures. Porque nós apreciamos as escrituras. Now,
we've only known each other for a little while, A gente se conhece já faz um tempo. but you probably know by hearing me Ah, mas você já possivelmente, por me ouvir, that I'm a pretty verbal guy, que eu sou um cara verboso and I have a pretty good handle on the scriptures, e que eu curto usar bastante as escrituras. and I'm also kind of opinionated. E eu sou um cara cheio de opiniões. So I could be like a locomotive going down the track at, 100 kilometers or 200 kilometers. Então eu posso ser aí uma locomotiva no trilho indo a 100, 200 quilômetros por hora. And my wife can usually stop me on a dime. E a minha esposa ela consegue me parar no estalo dos dedos. Simply by opening the Bible and showing me what God says. Simplesmente abrindo a Bíblia e me dizendo o que Deus diz. I mean, another thing about me is I really like to argue, Uma coisa comigo, eu gosto de to discutir, debate. debater. And so, I like to debate my wife sometimes. E às vezes eu gosto de debater com But ela. most of the time, I'm not willing to debate God. Again? Most of the time, I'm not willing to debate God. Mas na maioria das vezes eu não vou debater com Deus. And so there's a skill involved Então há uma habilidade envolvida in learning how to let the Word of God be the arbiter em ter a Bíblia como árbitro, even in your conflicts. até mesmo nos seus conflitos, With your spouse, com seu cônjuge, with your children. com suas crianças. I mean, sometimes I make a decision E às vezes eu faço uma decisão and my girls come to me e as minhas meninas vêm até and they mim make an appeal e elas podem apelar based on the scripture. baseadas na Escritura. And I have to agree. E eu tenho que concordar. Doing it their way is better than doing it my way. Fazer do jeito delas é melhor do que fazer do meu jeito. And so I relent Então elas ganham a causa. because the Bible says Porque a Bíblia diz that the wisdom from above que a sabedoria que vem de cima is, é, among other things, entre outras coisas, reasonable, racional, razoável, easily entreated, facilmente, easily appealed to. facilmente, Reasonable, it's fine. ok, razoável, beleza. All right, so jumping to hasty and unfounded conclusions, Então, saltar para conclusões precipitadas. not waiting until I've collected all the necessary biblical information to come to a conclusion. Não, esperar até que eu tenha coletado toda a informação necessária para chegar a uma conclusão bíblica. Here's another big one in the States. Aqui mais um que é muito forte nos Estados Unidos. Judging the motives of another person. Julgar os motivos de uma outra pessoa. You may judge another person's actions. Você julga os motivos pelas ações da outra pessoa. You may judge his words, Você julga as suas palavras, but you may not judge the thoughts and motives of his heart. mas você não consegue julgar os motivos do seu coração. Let's see if I can find the passage here. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a passagem aqui. I'm a little bit dyslexic, so I get them Eu confused. sou um pouquinho disléxico, então eu fico confuso. It's 2 Corinthians. No, maybe it's 1 Corinthians. I mean, I can quote it, but I want to find it for Tiago so he can read it to you. Ele quer achar para que eu fale para vocês e ler. Yeah, it's 1 Corinthians 4, 1 Coríntios 4, verse 5. versículo 5. Therefore, Portanto, do not pronounce judgment before the time, não julguem nada antes da hora devida. before the Lord comes, Esperem até que o Senhor venha. who will bring to light the things that are now hidden in darkness, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas and will disclose the purposes of the heart. e manifestará as intenções dos corações. And then each one will receive his commendation from God. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. So we really are not allowed as Christians to slam the gavel down Então, a gente como cristão, não estamos aptos aí para descer ao machado and to judge the other person's motive. e julgar a motivação das outras pessoas. You only did that because you're upset with me. Você só fez aquilo porque você está chateado comigo. You only married me for my money Você só se casou comigo por causa or do for my good dinheiro. looks. Or for my good looks. Ou pela minha aparência. So again,
someone's actions, someone's words, someone's attitudes Então- okay to judge. Então, ações, palavras e atitudes In fact, estão beleza para a gente julgar. as Christians, because we have the mind of Christ in this book, E porque nós temos a mente de Cristo neste livro, we can judge all kinds of things. a gente pode julgar todo tipo de He coisa. who is spiritual judges all things. Ele que espiritualmente julga todas as coisas. But one of the things that we're not allowed to judge is the motives of another, or the motives of another person. Mas uma das coisas que nós não estamos aptos a fazer é julgar as motivações da outra pessoa. So not waiting until I've asked my victim his real motives before I accuse him of having improper ones. Então, não esperar até que eu tenha perguntado minha vítima quais são suas reais motivações antes de eu acusá-lo de ter motivos impróprios. And I know it's tempting. E eu sei que isso é tentador. I've been married to this woman for 30 years. Eu estou casado com essa mulher já faz 30 anos. I have a pretty good idea of what motivates her. Eu já sei quais são todas as motivações dela. You still shouldn't do it. Ainda assim, não deve fazer. You can ask her, Você pode perguntar para ela. Amore, could it be that the reason you did that was for such and so a reason? Pode ser que o que você fez foi por esta ou por aquela razão? So you can ask the other person to judge your own motives, to judge his own motives, but you can't slam the gavel down before you get verification. Você pode perguntar para outra pessoa quais foram as motivações dela, mas você não pode descer a machadada para julgar as motivações dela. Demanding immediate answers to difficult questions. Exigir respostas imediatas às perguntas difíceis. Not waiting until those I've questioned have had sufficient time to consider their response. Não esperar aqueles a quem eu perguntei tenha tempo suficiente para considerar as You know, respostas. it's like, hurry up, I don't have time. Just come on. Just Vai, spit it out. cara, não tenho tempo. Responde aí. Impatient. Impaciência. Pressuring people to quickly finish what they're saying. Pressionar as pessoas a terminarem rapidamente o que estão dizendo. Not waiting until others have finished expressing their thoughts before I express mine. Não esperar até que os outros tenham expressado seus pensamentos antes de eu terminar o meu. And if you want to jot down a scripture for this one, Ou antes de expressar o meu, again. if you want to jot down a scripture passage for this one, Se você quer aí uma passagem bíblica it's para isso, Proverbs 18:13. é Provérbios 18, He 13. who answers a matter Aquele que responde a uma questão, before he hears it, antes de escutá-la, it is folly and shame in him. vai envergonhá-lo. Finishing another's sentences, Terminar as frases, not waiting until others have finished expressing their thoughts before I express mine. das outras pessoas, não esperar as outras pessoas terminarem de se expressar antes que eu me expresse. And again, Proverbs 18:2, Proverbs 18:13, Provérbios 18:2, Provérbios 18:13 and I might as well mention Proverbs 18:17 e também 18:17, because it sort of relates to this. que tá relacionado a isso. He who is first in his cause seems just, Aquele que primeiro apresenta a sua causa se apresenta como justo, but his neighbor comes and examines him or listens to the other side or gives the other side of the story. mas aí o próximo se apresenta e dá o outro lado dessa versão. Taking vengeance verbally. Vingar-se verbalmente. Do you ever realize, one of the reasons that God forbids us to take our own vengeance Você já percebeu que uma das razões para que Deus nos proíba de nós mesmos nos vingarmos is because vengeance, it belongs to God. é porque a vingança pertence a Deus. If God says, this is my book, Se Deus diz que este é o meu livro, would you take it out of his hand? você tomaria da mão dele? What, are you crazy? Você é louco? Why wouldn't you do it? Por que você está fazendo isso? Well, because that would be stealing. Porque isso é roubo. God says, vengeance is mine, I will repay. Isso é vingança e eu devo me arrepender. When you execute your own vengeance on someone else, Quando você executa sua própria vingança sobre alguém, even if it's verbal vengeance, mesmo que seja verbalmente, you're not only stealing from God, você não está somente roubando de Deus, but you're being impatient with him. mas você está sendo You impaciente don't want to com Ele. wait
you don't want to wait for God to deal with this guy in his time. You want to take it on yourself to do it, and you're being impatient. Você não quer esperar Deus fazer no tempo dele, você quer fazer e você está sendo impaciente. So not waiting for God to execute his justice in his time. Então, não esperar para que Deus execute justiça em seu tempo. All right, second Então, 2, definition. a segunda definição. Patience is the ability to endure tribulation without resorting to any sinful means of deliverance. Paciência é a habilidade de aguentar a tribulação sem recorrer a qualquer meio pecaminoso de libertação. In 1 Samuel 24, Em 1 Samuel 24, David is being pursued by Saul. Davi está sendo persuadido por Saul. And I don't want to take the time to read the story, Eu não vou tomar aqui o tempo de ler a história, but basically Saul goes into a cave, mas basicamente Saul vai para uma caverna and David's men are in the cave. e vai lá, Davi encontra essa caverna And David's men say to him, e os homens de Davi dizem para ele: now is the time that the Lord has delivered your enemy into your hand. Este é o momento em que Deus entregou para você este homem. Let me go and take his head off. Vai lá e tira a cabeça dele. And David said, no, Davi disse: I will not touch the Lord's anointed. Não, eu não vou tocar no ungido de Deus. He waited for God to extricate him from the trial that he went through at the hand of Saul. Ele esperou para que Deus fizesse extricated. No, I mean, Removed himself. go forward. Yeah. For God's timing. He waited for God's timing. Ele esperou pelo tempo de Deus, Davi. So sometimes when we go through a trial, Então, às vezes, quando passamos por provações, it's sort of like we're in a box. é como se estivéssemos em uma caixa. And with every day that goes by, E a cada dia que passa, the box seems to become more and more unbearable. a caixa se parece cada vez mais insuportável. And sometimes it seems that the box is shrinking E parece que a caixa está diminuindo. and that we'll soon be crushed by the ever tightening walls. E até que chega um momento onde parece que vai te esmagar com aquelas paredes. So here's what it looks like. Então é assim que se parece. We're in a box, Estamos numa caixa. but if we're Christians, Mas se somos cristãos, and maybe the box is your marriage. talvez essa caixa seja o seu Maybe the casamento. box is a rebellious teenager. Talvez essa caixa seja um So, adolescente rebelde. What we're talking about, of course, applies to all the different boxes that we can be in, O que nós estamos falando pode ser qualquer caixa, but I want us to think especially in terms of the trials that we go through at the hands of people who are difficult to resolve conflicts with. em qualquer área, mas eu queria que nós especialmente pensássemos nessa resolução de conflitos, as caixas de lidar com as pessoas. So in 1 Corinthians 10:13, Então, em 1 Coríntios 10, 13, it says diz that there is no temptation or trial that can overcome you as a Christian. Now, he's only talking to Christians here. que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ele está falando de cristãos aqui. Except that which is common to man. Exceto aquelas que são comuns aos homens. So even though your trial may have some rather unique facets to it, Ainda que a sua aprovação tenha facetas singulares nisso. many Christians have gone through the same basic type of trial that you've gone through. Muitos cristãos já passaram pelas provações que vocês têm passado ou passaram. And he says, God is faithful. Ele diz que Deus é fiel. He will not allow you to be tried or tempted beyond what you're able. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. But along with the temptation, Mas quando forem tentados, he will make a way to escape, Ele mesmo lhes providenciará um escape, that you may be able to bear it, or really that you may be able to endure it. para que o possam suportar, aguentar. So again, according to this passage, you're not
the only one who's ever gone through the kind of trial that you're going through. Então, de acordo com essa passagem, você não é o único que está enfrentando a aprovação que está passando But the agora. thing is, God promises that He's going to limit your trial Mas a promessa de Deus é que Ele vai limitar esta aprovação, in two different ways. e de duas formas diferentes. First, He's going to limit your trial in scope. A primeira é no escopo. God knows how much you individually can handle. Ele sabe quanto vocês individualmente pode lidar. And although it seems otherwise, although it may seem otherwise, E ainda que não se pareça assim, He's not going to give you more than you can handle. Ele não vai lhe dar mais do que você pode lidar. He's not going to allow you to be tried or tempted or tested Provado mais, testado mais, beyond the resources, the ability He's given you to deal with the trial or the temptation. acima dos recursos que Ele lhe deu para lidar com essa tentação. But the second thing this passage promises to those of us who are in Christ Mas a segunda coisa que Deus promete nesta passagem para aqueles que estão em Cristo is that our trials are limited in duration. é que as nossas provações estão limitadas em duração. Someday, Algum dia, some way, de alguma forma, God is going to let us out of the box. Deus vai deixar a gente sair desta Now, caixa. it may not be until the Lord comes, until we go to be with Him, Talvez não seja até o dia que Ele vem e nós estejamos com Ele. but most of the trials that we go through, Mas a maioria das provações que a gente passa, enfrenta, God gets us out of in this life, Deus nos dá uma saída nessa vida, or gives us at least grace to handle it. ou nos dá graça para lidar com ela. The psalmist said this, O salmista disse isso: I would have fainted, I would have lost heart, I would have thrown in the towel, eu teria desmaiado, eu teria desistido, jogado a toalha, unless I believed a não ser que eu tivesse that I crido would see que eu veria the goodness of the Lord a bondade do Senhor in the land of the living. na terra dos seres viventes. And so the question to ask yourself when you're in a box, Então a pergunta que vocês devem fazer a si mesmos quando estiverem numa caixa. and maybe the box is you are having a conflict with someone E talvez essa caixa é você estar tendo um conflito com alguém. and you think the other person is just much more equipped to handle the conflict than you are. E você pensa que a outra pessoa ela é muito mais habilidosa do que você para lidar com este conflito. Maybe he's smarter than you are, Talvez ela é mais esperta, inteligente do que você. got a bigger vocabulary than you do, Tem um vocabulário muito mais amplo do que thinks você. on his feet quicker than you do. Ele pensa muito mais rapidamente do que você. So the question to ask yourself is simply this: Então a pergunta a se fazer é: am I going to patiently wait for God to get me out of this box, eu irei pacientemente esperar que Deus me tire dessa caixa, or am I going to impatiently pull out my little pocket knife ou eu irei impacientemente tirar uma faca da minha bainha and attempt to tunnel my way out of the box e tentar cavar aí um túnel para fora da caixa, before God, antes que Deus, through righteous means, de formas justas, extricates me livre-me in His own way? conforme o seu desejo, da sua forma. All right, so I have some more definitions of patience in the book, but we are pretty much out of time. Então, eu tenho mais definições no meu livro, mas nosso tempo já está passando, Thank you for your patience. esgotado. Obrigado pela sua paciência. We will take a break now, and then we'll come back and look at the last of these four important qualities. Nós vamos então fazer um intervalo e olhar então para a quarta característica. And then what we decided to do, E então a gente decidirá o que fazer, Thiago and I, eu e Tiago. rather than teaching another chapter from the book, Ao invés de ensinar um novo capítulo do livro, after the next break, após o próximo intervalo, não esse, because there's so much material here in these first four chapters, porque tem tanto material nesses 4 capítulos. we're going to have a time of questions and answers.
que a gente vai ter um bom tempo para perguntas e respostas. So what I'd like you to be doing is thinking about any particular questions you might have about the material, Então, o que eu gostaria que você fizesse é que já pensasse em perguntas a respeito do material and also about perhaps how to apply what we've learned to a particular kind of situation. e também em como aplicar esse material em diferentes situações práticas That someone you know, com alguém que talvez você conheça. not you, Não você, are going through. que você está aí. Okay? Beleza?